Olá, eu quero hoje iniciar uma série que vai falar sobre ouvir a voz de Deus, a importância de se ouvir a voz de Deus. E a pergunta que normalmente se faz é: todos podem ouvir a voz de Deus? Como é ouvir a voz de Deus? O que significa? Isso é uma voz audível ou é uma impressão ou é através das Escrituras? Eu já quero de antemão dizer sim, podem ser através dessa forma. E por isso que a gente precisa desmistificar um pouco sobre este ouvir, sobre esse discernir a voz de Deus. Em primeiro lugar, Jesus fala do bom pastor, que é um texto bastante conhecido que está registrado em João, capítulo 10, versos 3, 4 e 14, que aqui está resumido. Jesus disse: olha, as ovelhas, elas reconhecem a sua voz, a voz do bom pastor, e elas se aproximam deste pastor, que é Jesus como bom pastor. E ele, Jesus, o bom pastor, chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Então, o reconhecimento, o discernir a voz de Jesus, o bom pastor, o único bom pastor, no meio de tantas vozes, de tantas impressões, de tantas leituras, de tantas mensagens, é fundamental. Diz que assim as ovelhas, elas reconhecem. E ele reconhecem por quê? Porque ele, Jesus, chama elas, pessoas, pelo nome. Então, a importância de nós distinguir a voz, a tonalidade, a impressão, o sentimento, a percepção daquele que nos chama, daquele que nos fala. Esta voz, ela conduz. E ela conduz para fora. Para fora do quê? Fora de um aprisionamento, fora de limitações, fora de alguns enganos. E depois de as conduzir, ele as reúne. Aqui já o convite para o encontro, como eu gosto de dizer, de 2, 3 ou mais, no mínimo. Eu ouço a voz, eu reconheço a voz de Jesus, eu sou conduzido por ele, eu sou orientado por ele, eu encontro outros e junto com estes eu sigo Jesus. E essas pessoas seguem ele porque conhecem a sua voz, reconhecem e conhecem a sua voz. E aí Jesus termina esse momento dizendo: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Que Jesus é o bom pastor, Jesus é o único caminho que nos leva ao Pai. Vamos ver que Jesus se apresenta como o verdadeiro pastor e também como a porta. Ali é um jogo de palavras, onde ele é a porta, mas ele também é o porteiro e ele é o bom pastor. É importante isso. Por que Jesus fala sobre isso? Jesus fala sobre isso, em primeiro lugar, porque ele está querendo desmascarar, ele está querendo desconstruir aquela visão pastoral farisaica que ele confronta ali em João 39 a 49, 39 e 41. Interessante que o que Jesus está falando ali, ele está questionando o modelo tradicional, que havia muitos intermediários. E Jesus contrasta, ele fala da cegueira. Ele fala da cegueira do sistema religioso e que não consegue ouvir e discernir a voz do verdadeiro pastor, e por isso que se coloca um sistema e se coloca um modelo sacerdotal como intermediário, que até então tinha o seu lugar. Precisamos entender que a antiga aliança ela tem essa proposta de um sistema religioso, um sistema sacerdotal intermediário. E Jesus, ele questiona isso por quê? Porque nós sabemos que em Ezequiel 34, o profeta, ele tem uma palavra, ele recebe uma palavra de Deus muito dura em relação a esse sacerdócio que usa e abusa das ovelhas e controla. Em vez de facilitar o acesso a Deus, eles obstruem. E nós sabemos que muitas vezes Jesus questionou principalmente o modelo dos fariseus, que se tornou um sinônimo de hipocrisia para nós, né? Que não era na época, eram pessoas até bem intencionadas e às vezes com uma boa intenção, mas estavam totalmente desconectados do verdadeiro sentido, do verdadeiro significado que significava o sacerdócio.
Então Jesus usa esse pano de fundo desse pastoreio que tira, que abusa, que tira, como se diz, ele pega a lã das ovelhas, ele descasca, ele suga as ovelhas. E é um falso pastoreio. E ali em Ezequiel 34 fala do novo pastor que viria. E ele apacentaria as ovelhas diretamente. E Jesus se introduz e se apresenta como este verdadeiro pastor. Então isso já é o fundamento para nós discernirmos, nós ouvirmos a voz de Deus. Então é importante, nós chegamos ao Pai, Deus como Pai através da porta que é Jesus. O texto muito conhecido, fundamentado, que é João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Então ele é o acesso. E aí interessante, um falso pastoreio, ele segue o caminho do legalismo, da religiosidade, e não o caminho da filiação. Por isso que é muito importante a gente entender alguns conceitos sobre a paternidade de Deus. Jesus disse que ele é o caminho que nos leva ao Pai. Jesus é o caminho, o único caminho que nos pode conectar, que nos leva para a casa do Pai. Porque o contexto ali de João 14 é da morada, do lugar de encontro, do lugar de repouso, do lugar de refúgio, tipo um oásis, um lugar de pertencimento também. Jesus está falando sobre isso. E ele leva ao Pai. E é importante entendermos que muitas vezes nós seguimos Jesus, nós somos apresentados a Jesus, e isso é fundamental. Nós convidamos Jesus para realmente entrar em nossa casa, em nossa vida. Como dizem ali em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a voz, ou se alguém cair em si como filho mais novo, e voltamos para a casa do Pai, ele nos acolhe, ele nos reveste, ele nos coloca na nossa posição de filhos. Muitas vezes nós temos um cristianismo, uma fé cristã órfã, ou seja, ela leva a Jesus, mas não leva ao Pai. E nós nos tornamos, por isso, dependentes de intermediários e muitas vezes de abusadores, de controladores. Não, o verdadeiro pastor, ele chama pelo nome, tu és o meu filho, assim como Jesus, tu és o meu filho ou minha filha amada. Ele chama com uma voz paternal de Deus, e porque ele conhece a individualidade da ovelha. Ou seja, é importante nós interpretarmos ou nós identificarmos a voz, a forma como Deus nos guia. Mesmo quando ele nos corrige, nos leva para caminhos corretos, quando nós estamos em situações de desobediência, de desfiguração, porque a desobediência, o pecado é uma desfiguração. Ele nos desfigura, ou ele desfigura uma ideia, uma imagem de Deus. E no meio de tudo isso, o Espírito Santo, a voz dele, a impressão dele que vem, pode ser através de um texto bíblico também, sim, sem dúvida, lembrando que a palavra, as escrituras, eu gosto de dizer, as escrituras referendo às palavras de Deus, aquilo que ele pode nos dizer. Então é importante nós identificarmos isso e termos clareza nisso. E aí, ouvir e discernir a voz do bom pastor. E aí, como a gente faz isso? Na medida que nós ouvimos ele, mas nós vamos viver de acordo com a vontade dele. João 14, 23, 24 fala sobre isso. Aquele que ouve, aquele que ama, aquele que se relaciona, que tem um relacionamento, ele acaba obedecendo a Deus. Ele acaba permanecendo nele. E Deus permanece nele. E aí, nós vamos refletir a imagem como filhos amados. E nós vamos também identificar a voz dele em meio a tantas vozes que estão ao redor de nós. João 5,19. Eu lhes digo verdadeiramente que um filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o pai fazer. Porque o que o pai faz, o filho também faz. Então as escrituras estão cheias daquelas imagens, entre aspas, daquelas ideias do que Deus faz. E que Deus quer como bom pai para nós. Então nós vamos ouvir e nós vamos obedecer. E até aqui, esse primeiro momento. No outro momento nós vamos seguir falando sobre a permissão que nós queremos dar para Deus restaurar em nós a sua capacidade visionária e profética de ouvir a voz de Deus. Até a próxima. Se você tem alguma pergunta, alguma coisa,
pode reagir aqui, a gente pode conversar sobre isso. Espero que tenha ajudado e vai ajudar a sua caminhada de ouvir e discernir a voz de Deus.